Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, e se não tiver, vai ficar, para a glória de Deus. Eu vou estar lendo aqui em Atos 5, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Essa história aqui se passou, né, com Ananias e Safiras. E aqui eles tinham um terreno, né, para vender. Os dois eram casados, maridos e mulher. E aí eles tinham um terreno para vender e falaram que ia vender esse terreno. E aí fala assim: mas o homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram algum moço e cobriram o corpo de Ananias, levando-o para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta. Agora vão levar você também. E no mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. E os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Olha só o que aconteceu, né? Olha o que Satanás fez com aqueles dois, né? Fizeram eles mentir a ponto de acontecer a morte dos dois. É isso que Satanás está fazendo, né? Matando, roubando e destruindo. E as pessoas estão caindo nos lábios dele. Porque ela não precisava mentir, né? Era só dizer a verdade e eles continuariam vivos, né? Mas hoje em dia não acontece mais isso, né? A pessoa mente e continua vivo, né? Mas pode acontecer delas morrerem espiritualmente, né? Porque muita gente está se afastando do caminho do Senhor por causa de tanta mentira, né? É tanta mentira que acaba esquecendo, né, das coisas de Deus e acaba ficando sem Jesus. Porque mente, né? E acaba perdendo contato com Deus. Ainda mais ficar mentindo, né? Para um homem de Deus. Porque Pedro era um homem de Deus. E ele era cheio do Espírito Santo. Quando ela mentiu para o Espírito Santo. E ele, né? E por isso aconteceu a morte dos dois. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus. Oh, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, as pessoas, Senhor. Pai, que elas venham, meu Pai, parar de mentir, Senhor Deus, que a mentira, Senhor Deus, só traz, meu Pai, consequência. Olha o que aconteceu, meu Pai, com esse casal. Pai, esse casal perdeu a vida, Senhor Deus, meu Pai, não foi no tempo, meu Pai, da antiguidade, não foi lá, meu Pai, no tempos antigos, mas sim, meu Pai, agora, meu Pai, no tempo da graça, Senhor, no tempo do Espírito Santo. Pai amado, Pai misericordioso, muitas pessoas, Senhor Deus, estão mortas, meu Pai, espiritualmente, Senhor, morreram espiritualmente por tanta mentira, Senhor, meu Pai, tanta mentira contada, tanta mentira, Senhor. Resolve mentir na cara, meu Pai, dura para os outros, Senhor, e acaba, Senhor Deus, perdendo a vida, Senhor, espiritual, acaba, Senhor Deus, morrendo espiritualmente. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, ajuda elas.